O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Entendi. O Darwin, ele morreu de velho. E ele teve uma está vida sepultado em Westminster. em Westminster. É lógico que foi trasladado depois o corpo dele pra lá, mas é até junto com o interessante. Newton. Westminster tem o Newton de um lado, eu tive lá. Newton também. de um lado e do outro. Até interessante, um sepulto. O Lyle também tá lá, se não me engano. E aí isso é uma coisa... O transladado do corpo também é uma história interessante, Foi, né? Quem que conseguiu pegar o corpo dele pra levar... Que foi numa capela lá da... Esqueci o nome do lugar lá. Uma do capela pequena, que foi pedido dele, inclusive. Lá. Porque tem toda uma discussão também, não sei qual a sua visão, até que ponto Darwin morreu ateu ou não. A discussão é bem discussão. a coisa... na verdade... Ele era ateu. Então, Eu não sei dar uma resposta precisa. Segundo ele, ele passou a questionar a existência de Deus. A pessoa que questiona a existência de Deus não é necessariamente ateia. Né? O George Huxley, que era o bulldog do Darwin, e que foi o cara que depois seguiu com o legado dele, que era um cara brilhante, o Huxley era um cara brilhante, ele chegou e ele falou, que ele cunhou o termo agnóstico, que não existia antes, pelo menos não era usado antes, que ele falou, é aquele que não sabe. Então ele falava que em relação a Deus, eu sou agnóstico. Eu não sei se ele existe, se ele não existe. O Darwin dedica a origem das espécies a Deus. Ele coloca Deus na última, no finzinho, ele chega e fala que vamos entender a criação, alguma coisa mas assim. Não sei se na primeira ou na segunda. Talvez na primeira. Tem umas edições lá. Mas de uma maneira o que fez o... irônica, Não, o Darwin estudou teologia, teve um monte de coisa. O que fez ele abandonar a religião, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi não foi o livro, não foi a evolução. Foi a filha dele a morte da que filha. Morreu de tifo com, sei lá, 4 anos, uma coisa assim. E aí na cabeça revolta. Na cabeça do que ele... Bom, a gente tá falando de gente que é anglicana, né? Então você tem que olhar do ponto de vista anglicano. Ele olhou e falou assim, dentro da explicação anglicana, ele falou, eu não consigo entender por que uma menina de 4 anos deveria ter morrido. Ele não suportou isso. E não é que morreu, tipo, morri. Foi uma morte horrível. Sofrimento. Foi um sofrimento horroroso. Pra uma menina que, tipo, sabe? E assim, aquilo chocou o Darwin de tal maneira que ele falou, olha... E você sabe que o Darwin teve uma série de perdas, né? Eu vejo exatamente com você, só tem um pequeno detalhe que eu ampliaria. A morte da filha foi a gota que derramou o balde que já estava cheio. Pode ser. Mas ele já vem de uma série de perdas. Uma série de perdas. Uma série de perdas somada a um outro detalhe. O pai dele... Esse é um assunto também cinza, difícil de lidar aqui, mas eu vou citá-lo. Se você pegar o perfil dos grandes ateus, o Nietzsche, Darwin, Freud, para citar 3, Wagner, o perfil do pai deles é muito parecido, recorrente, muito religioso. Um homem altamente religioso, legalista e péssimo representante de Deus. E autoritário. Autoritário. Tanto é que o Darwin ele tinha uma relação filial muito mais forte com o avô do que com o pai. Que era um cara mais tranquilo. E ele tentou a vida toda... E você poderia esperar o contrário. Se o cara é ateu, então ele teve uma criação de um ateu também, né? Então você tem uma... O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na